21ª semana do tempo comum. Segunda-feira. A vida em Cristo. Números 1691 a 1698. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. 1691. Cristão, reconhece a tua dignidade. Por participares agora da natureza divina, não te degeneres, retornando à decadência de tua vida passada. Lembra-te da cabeça que pertences e do corpo de que és membro. Lembra-te de que foste arrancado do poder das trevas e transferido para a luz e o reino de Deus. 1692. O símbolo da fé professou a grandeza dos dons de Deus para o homem na obra de sua criação, e mais ainda, pela redenção e santificação. O que a fé confessa, os sacramentos comunicam. Pelos sacramentos que os fizeram renascer, os cristãos se tornaram filhos de Deus, conforme 1 João, capítulo 3, versículo 1. Participantes da natureza divina, conforme 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Reconhecendo na fé sua nova dignidade, os cristãos são chamados a levar desde então uma vida digna do Evangelho de Cristo. Pelos sacramentos e pela oração, recebem a graça de Cristo e os dons de seu Espírito, e os tornam capazes disso. 1693. Jesus Cristo sempre fez o que era do agrado do Pai. Sempre viveu em perfeita comunhão com Ele. Também os discípulos são convidados a viver sob o olhar do Pai que vê no escondido, conforme Mateus capítulo 6, versículo 6, para se tornarem perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. Mateus capítulo 5, versículo 48. 1694. Incorporados a Cristo pelo batismo, os cristãos estão mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus, participando assim da vida do ressuscitado. Seguindo a Cristo e em união com Ele, podem procurar tornar-se imitadores de Deus como filhos amados e caminhar no amor, conformando seus pensamentos, palavras e ações aos sentimentos de Cristo Jesus e seguindo seus exemplos. 1695. Justificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus, conforme 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, santificados e chamados a serem santos, os cristãos tornaram-se templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19. Esse Espírito do Filho os ensina a orar ao Pai e, tendo se tornado sua vida, os faz agir para carregarem em si os frutos do Espírito através de uma produtiva caridade. Curando as feridas do pecado, o Espírito Santo nos renova pela transformação espiritual de nossa mente. Ele nos ilumina e fortifica para vivermos como luz no Senhor. Efésios 5, 8.
em toda espécie de bondade e de justiça e de verdade. Efésios 5:9. 1696. O caminho de Cristo conduz à vida, um caminho contrário leva à perdição. A parábola evangélica dos dois caminhos está sempre presente na catequese da Igreja. Significa a importância das decisões morais para nossa salvação. Há dois caminhos, um da vida e outro da morte. Mas entre os dois, há grande diferença. 1697. Importa na catequese revelar com toda clareza a alegria e as exigências do caminho de Cristo. A catequese da vida nova, conforme Romanos capítulo 6, versículo 4, em Cristo será uma catequese do Espírito Santo, mestre interior da vida segundo Cristo, doce hóspede e amigo que inspira, conduz, retifica e fortifica esta vida. Uma catequese da graça, pois pela graça somos salvos, e pela graça nossas obras podem produzir frutos para a vida eterna. Uma catequese das bem-aventuranças, pois o caminho de Cristo está sintetizado nas bem-aventuranças, único caminho para a felicidade eterna, a qual o coração do homem aspira. Uma catequese do pecado e do perdão, pois, sem se reconhecer pecador, o homem não pode conhecer a verdade sobre si mesmo, condição do reto agir, e sem a oferta do perdão não poderia suportar essa verdade. Uma catequese das virtudes humanas, que leva a acolher a beleza e a atração das retas disposições para o bem. Uma catequese das virtudes cristãs da fé, da esperança e da caridade, que se inspira no sublime exemplo dos santos. Uma catequese do duplo mandamento da caridade desenvolvido no Decálogo. Uma catequese eclesial, pois é nos múltiplos intercâmbios dos bens espirituais, na comunhão dos santos, que a vida cristã pode crescer, desenvolver-se e comunicar-se. 1698. A referência primeira e última dessa catequese será sempre Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, conforme João, capítulo 14, versículo 6. Contemplando-o na fé, os fiéis podem esperar que Cristo realize neles suas promessas, que o amando com o amor com o qual ele os amou, façam as obras que correspondem à sua dignidade. Peço que considereis que Jesus Cristo, nosso Senhor, é vossa verdadeira cabeça e que vós sois um de seus membros. Ele é para vós o que a cabeça é para os membros. Por isto, tudo o que é dele é vosso, seu espírito, coração, corpo, alma e todas as suas faculdades. Deveis fazer uso disso como coisa vossa para servir, louvar, amar e glorificar a Deus. Vós sois em relação a ele o que os membros são em relação à cabeça. Assim, ele deseja ardentemente fazer uso de tudo o que está em vós para o serviço e a glória de seu Pai, como coisa sua. Para mim, de fato, o viver é Cristo, conforme Filipenses, capítulo 1, versículo 21.